Paz do Senhor, adolescentes! Bom dia! Tudo bem com você? Sim, sou eu mesma. Estou aqui para dar a aula de número 5 para vocês, meus alunos adolescentes. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui junto com vocês e espero que hoje seja um dia muito produtivo para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, sobre a vida de Paulo. Não é isso que vocês estão estudando? Então, antes da gente começar essa aula, eu já quero convidar você a dar um like nesse vídeo, a fazer um comentário, a compartilhar. Ainda dá tempo, hein? Já compartilhou? Já postou lá no seu status, no seu stories, em todas as redes? Já? Já curtiu o vídeo? Beleza. Eu espero que vocês já estejam aí, me dando a paz do Senhor, me dando um bom dia, para os outros professores de vocês também, que estão aqui no chat acompanhando. Não nos deixem falando sozinhos, tá? Eu quero ver aqui agora vocês falando, a paz do Senhor, bom dia. Vou esperar um tempinho para vocês me responderem, para eu não me sentir sozinha, abandonada, tá? Vou esperar. Aí, agora sim, eu aposto que todos vocês estão aqui no chat, comentando, falando, uhul, Larissa, que legal você está aqui. Bom dia, paz do Senhor, muito bem. E agora, eu quero orar junto com vocês para a gente iniciar a nossa lição de hoje, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais este momento de aprendizado da sua palavra, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor abra os corações de cada um que está me escutando nesse momento. Abra as nossas mentes, Senhor, para que a gente possa compreender todas as suas verdades, todas as histórias, todas as situações que nós iremos aprender na aula de hoje. E que isso, Deus, possa entrar no nosso coração de forma a nos inspirar, de forma a nos impactar e a fortalecer a nossa fé, para sermos também, querermos ser parecidos com Jesus e sermos também imitadores de homens como foi Paulo. Em nome de Jesus, amém. Então, nesse trimestre vocês estão estudando sobre o livro de Atos, em especial sobre a vida de Paulo, né, que foi um grande apóstolo, um grande homem de Deus. E tem muita história para contar aí sobre a vida de Paulo, né? Vocês já viram desde a sua conversão até, né, os primeiros anos da sua conversão, vocês já estudaram sobre isso. E hoje o título da lição é O Primeiro Diário de Viagem. E por que a gente vai falar sobre um diário de viagem hoje? Durante a sua vida, Paulo ele realizou 3 viagens missionárias relatadas pela Bíblia. E hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre a primeira viagem missionária. Na semana passada, vocês tiveram uma aula sobre a primeira viagem missionária já. Só que hoje nós vamos tratar, né, sobre algumas situações que aconteceram durante essa viagem. Então, na semana passada foi, né, esse panorama geral e hoje nós vamos ver o que a gente pode extrair de todas essas situações aí que aconteceram nessa viagem de Paulo. Então, se você já acompanhou as nossas aulas da EBD até aqui, então você já está por dentro de tudo, você já está assim afiado na vida de Paulo até a primeira viagem missionária, não é? E se você ainda não acompanhou, eu quero te convidar a assistir as lições anteriores para que você possa, né, ficar por dentro de tudo. Se você é um visitante, está chegando aqui agora na aula de hoje, além de ser muito bem-vindo aqui, nós também te convidamos a estar participando conosco das nossas aulas aqui da EBD e estar assistindo também as nossas outras aulas. E antes da gente começar a falar dessa primeira viagem missionária, eu quero fazer com vocês um flashback. Um flashback. Só para ficar, assim, mais fresco na cabeça de vocês o contexto dessa viagem que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, roda aí, edição. Saulo, ou Paulo, como também era chamado, era um judeu que morava na cidade de Tarso. Ele era muito religioso e pertencia ao grupo dos fariseus, tendo sido instruído por Gamaliel,
um dos teólogos e professores mais famosos da época. Paulo era um homem temente ao Senhor e muito inteligente. Como um bom fariseu, conhecia bem as Escrituras, acreditando de verdade que o movimento dos cristãos era uma mentira, uma farsa, uma afronta ao judaísmo, se tornando um perseguidor ferrenho dos adeptos dessa nova crença. Sem misericórdia nenhuma, ele prendia, matava e até concordou com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Porém, no caminho para Damasco, em busca de prender alguns desses tais cristãos, Paulo teve um encontro com o próprio Cristo. E a partir dali, de perseguidor, se tornou perseguido e um dos maiores pregadores do Evangelho, fundando igrejas, anunciando ousadamente a palavra do Senhor, animando os irmãos e escrevendo até mais de 10 cartas, que agora compõem o Novo Testamento. Depois de alguns anos de início do seu ministério, Paulo servia na igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, um homem cheio do Espírito que o ajudou no início da caminhada. Era uma comunidade unida, com muitos dons, que servia verdadeiramente ao Senhor. Foi ali então que o próprio Espírito Santo disse: "Apartai Saulo e Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado", separando os dois para uma grande missão, o que resultou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Muito bem! Eu espero que vocês tenham conseguido lembrar de tudo e para você que não sabia de nada disso, eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho. E agora eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, tá? Se você ainda não pegou a sua revista, aproveita agora e vai lá pegar também. Pode pegar também um papel, uma caneta para você ir anotando, porque a aula de hoje vai ter várias informações teóricas e muito interessantes para vocês. Então, eu quero ler, pegou sua Bíblia? Nós vamos ler o texto de hoje, que está lá em Atos, capítulo 13, e nós iremos ler do versículo 4 até o versículo 15. Mas não sou eu que vou ler, não. Quem vai ler vai ser vocês. Isso aí, vocês mesmos. Então, pode rodar o texto bíblico aí. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimias, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, criou maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. E eles, partindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Psídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendem alguma palavra de consolação para o povo, falai. Amém! Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, adolescentes, que toparam aí o desafio de ler o texto bíblico na frente das câmeras. Das próximas vezes, outros adolescentes vão poder participar também, então eu espero que vocês tenham gostado. E bom, nós acabamos de ler um trecho do texto de Atos, né, capítulo 13, e no capítulo 13 e 14 de Atos, conta sobre essa primeira viagem missionária que ele fez e sobre algumas situações muito interessantes, né, que ele viveu nesse tempo.
Então agora a gente vai, de fato, começar esse diário de viagem de Paulo. Primeiramente, não se sabe com exatidão quanto tempo que durou essa viagem, né? Alguns estudiosos dizem que durou em torno, assim, de aproximadamente 2 anos, mas não se tem uma certeza. E isso é muito engraçado, porque às vezes, quando a gente lê na Bíblia, a gente pode pensar que as coisas aconteceram muito rápido, né? Então a gente vai ler sobre essa primeira viagem missionária, e aí são 2 capítulos de leitura. E aí você vê ele indo de um lugar para o outro. Às vezes, na nossa cabeça, a gente pode pensar que tudo aconteceu assim, rápido, né? Em uma semana. Mas não. Essas viagens, elas aconteciam durante um certo período de tempo. Então, não era rapidinho assim também, não. E nessa primeira viagem, Barnabé estava junto com Paulo. Barnabé era como se fosse o líder da viagem e Paulo era como se fosse, né? Ele era o principal pregador ali para anunciar a palavra de Deus, já que esse era o objetivo dessas viagens missionárias, né? Era anunciar a mensagem do evangelho de Cristo, né? Aquele evangelho de que Cristo veio para salvar nós do nosso pecado, né? Toda essa mensagem de que Cristo era o Messias, era isso que eles queriam transmitir para aquelas pessoas, né? Para os judeus. E aí, nessa viagem deles, também foi junto João Marcos, né? Vocês devem conhecer João Marcos. João Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. Isso mesmo, ele estava ali também nessa viagem como um cooperador. Mais pra frente a gente vai falar umas coisinhas sobre João Marcos, mas vocês vão ver. Não vou dar spoiler agora, não. Então, Paulo e Barnabé inicialmente estavam em Antioquia, numa cidade chamada Antioquia da Síria. E esse lugar foi o lugar onde os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, assim, tirando Jerusalém, que era, né, o lugar onde mais tinham cristãos, Antioquia da Síria era como se fosse assim, o segundo lugar mais badalado de cristãos, entendeu? Tava bombando ali de cristãos Antioquia da Síria. E aí, nesse momento, Paulo e Barnabé são separados, né, como vocês já viram, para fazerem essa viagem missionária. Então, mostra aí o mapa. Nós vamos ver esse mapa agora, e é muito interessante a gente olhar o mapa e saber da história, porque aí parece que a história começa a fazer mais sentido. Esse aí é o mapa da primeira viagem de Paulo. Então, esse primeiro pontinho aí, escrito Antioquia, era o lugar onde eles estavam, né? Que era Antioquia da Síria. E aí eles estão em Antioquia da Síria, depois eles foram para a ilha de Chipre, que é essa ilhazinha que está aí do lado. Nessa ilha eles passaram por Salamina e Pafos, e depois eles foram para Perge, que é a cidade que está ali, né, mais em cima, vocês estão vendo. Depois de Perge, eles foram para outra Antioquia, tem 2 Antioquias, só que dessa vez eles foram para Antioquia da Pisídia. Depois de Antioquia da Pisídia, eles foram para Icônio, de Icônio para Listra, de Listra para Derbe. E eles passavam por esses lugares anunciando a palavra de Deus. Quando terminaram em Derbe, eles fizeram a viagem, né, voltando pelo mesmo caminho até Perge. De Perge, eles voltaram para Antioquia da Síria, que era onde eles estavam inicialmente. Nesse mapa que vocês estão vendo, tem as setinhas, né, da viagem de ida e da viagem de volta que eles fizeram, anunciando o Evangelho de Cristo, né, novos cristãos, novas pessoas se convertendo, novas igrejas se formando, tudo isso acontecendo nesse mesmo contexto. Agora, voltando para cá, eu quero falar para vocês algumas características da pregação de Paulo, que eram as seguintes: quando eles chegavam em um determinado lugar, o lugar que eles iam para pregar eram as sinagogas, né? Que era o lugar onde os judeus se reuniam ali para orar, para cantar, principalmente nos sábados. Eles iam para aquele lugar para anunciar a mensagem. E a pregação, ela se concentrava basicamente nas escrituras. O que eram as escrituras? Era o Antigo Testamento para o povo judeu. Então, eles focavam a pregação deles no Antigo Testamento, anunciando que aquelas profecias que foram ditas foram cumpridas em Jesus. Então, Jesus era de quem aquelas profecias falavam. E ele estava, né, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou para remir os pecados daquelas pessoas. Essa
essa era o ponto principal da mensagem. E também uma coisa interessante que Paulo fazia, Paulo era um cara muito inteligente, né, muito estudado, como vocês já viram em outras lições. Uma coisa muito assim sagaz que ele fazia é que ele sempre aplicava a pregação ao contexto que as pessoas estavam vivendo ali. Então, ele percebia quais eram as características daquele povo e ele usava a pregação do evangelho aplicada às características desse povo, né? Então, nós vemos no caso de quando ele pregou uma mensagem para os gregos, né, que tinham vários deuses e tinha um Deus lá que era o Deus desconhecido. E aí Paulo chega e fala, esse Deus desconhecido aqui, eu vou anunciar quem é o Deus verdadeiro, porque ele é o Deus dos deuses, foi ele que criou tudo. E aí Paulo, né, sempre aproveitava essas situações de contextos culturais das pessoas para poder aplicar a mensagem do evangelho. E isso tornava a mensagem, né, mais acessível para essas pessoas. Agora, nós vamos, de fato, começar a nossa viagem. Tá preparado? Aperta os cintos aí, que nós vamos começar, então. Então, vamos para o nosso primeiro ponto da viagem. A primeira parada, então, da viagem de Paulo e Barnabé foi na ilha de Chipre. Primeiramente em Salamina, como eles chegaram, né, e começaram a pregar lá em não é Salaminho não, tá? É Salamina, isso. E logo depois eles foram pra... Gente, péssima essa piada. Péssima essa piada, meu Deus, corta isso. E logo depois eles foram para Pafos. A ilha de Chipre hoje, ela está situada ali onde é a Turquia, o sul da Turquia. E tá aparecendo uma imagem aí para vocês da ilha de Chipre, para vocês verem que lugar maravilhoso que é esse. Essa ilha hoje é conhecida como a maior ilha do Mediterrâneo Oriental. É um lugar turístico, é um lugar muito lindo, né? E aí, quando Paulo, Barnabé e João Marcos chegaram lá em Pafos, eles conheceram dois homens, dois caras que estavam lá. Bar-Jesus, né, ou Elimas. Bar-Jesus e Elimas são as mesmas pessoas que vocês leram aqui no livro, no capítulo 13 de Atos. E também tinha lá o Sérgio Paulo, que era o governador daquela província ali. Os dois, eles estavam juntos, né? A Bíblia fala que eles estavam juntos, então provavelmente eles eram amigos, estavam ali juntos. E a Bíblia diz que o governador Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus. Ele estava assim, ansioso, curioso para ouvir a palavra de Deus e chamou Paulo e Barnabé para pregar para ele. Olha só que coisa interessante, né? O próprio governador chamando Paulo e Barnabé para ouvir a pregação. E Elimas, né, era um mágico, era um feiticeiro. A feitiçaria, vocês já sabem, né, que é pecado até hoje. E era também pecado naquela época, na religião judaica. Então, Elimas era alguém que estava na escuridão do pecado. Era alguém que estava, assim, totalmente enganado, vivendo enganado. E o pior de tudo é que ele não tinha a intenção de sair dessa vida. Ele era um mágico, ele era um feiticeiro e ele, né, estava ali vivendo em pecado e não tinha pretensão nenhuma de mudar de vida. E Elimas, ele não só rejeitou a mensagem que Paulo estava pregando, como também ele quis atrapalhar o amigo dele, o Sérgio Paulo, de entender e de aceitar aquela mensagem das Escrituras. Então, né, não satisfeito em não aceitar a mensagem, ele ainda queria atrapalhar, ele queria impedir o seu amigo de receber aquela mensagem. Mas aí Paulo, né, Paulo não deixa barato, gente. Paulo é muito, muito bom, muito cheio do Espírito Santo. Paulo foi lá e repreendeu ele fortemente. Paulo confrontou aquele homem feiticeiro. Ele falou: filho do diabo, você está cheio de engano. Repreendeu aquele homem. Paulo não tinha, né, resistências ou papas na língua quando se tratava de pecado. Paulo falava mesmo: ó, filho do diabo, você é um filho do diabo. E aquele homem foi acometido do juízo de Deus naquele momento. E ele ficou cego. Sim, ele ficou cego. E naquela hora, Sérgio Paulo, o governador, viu, né, ficou maravilhado com aquilo que estava acontecendo. Viu que aquele homem que estava com ele era alguém, né, um falso profeta,
e ele reconheceu, ele creu em Deus e ele creu na mensagem que Paulo estava ali anunciando a ele. Agora, um parênteses aqui nessa história, só para a gente fazer uma relação com a nossa vida, né? O que essa história aí de Elimas tem a ver com a nossa vida? Bom, às vezes tem pessoas à nossa volta que são exatamente como Elimas foi para o governador Sérgio Paulo. Às vezes tem pessoas na nossa vida que são filhos do diabo mesmo, que são enviadas de Satanás para atrapalhar na sua caminhada de fé, na sua caminhada, né, cristã, na sua caminhada de santidade. Então, às vezes são pessoas que querem te colocar dúvida. Ah, mas você é crente, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? A Bíblia não tem comprovação nenhuma de que aqueles homens verdadeiramente foram inspirados por Deus. A Bíblia é coisa da cabeça de homens. Como é que você acredita nisso? São pessoas que querem colocar dúvida em você. Pessoas que querem incentivar, incitar você a fazer coisas erradas, né? Aquele famoso nada a ver. Não tem nada a ver. É só um beijo, não tem nada a ver. É só uma série, não tem nada a ver. É só uma festa, qual o problema? Não vai acontecer nada. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem nada a ver. Essas pessoas, elas querem te apartar da fé. Você precisa manter distância dessas pessoas. Você precisa ter a coragem e a ousadia que Paulo teve ao repreender aquele homem, filho do diabo. Você está cheio de engano. Pare de fazer isso. Vocês, como adolescentes, né, que estão aí seguindo nessa caminhada rumo ao céu, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo para saber confrontar o pecado e para saber confrontar essas pessoas que vão querer levar vocês por caminhos tortuosos, por caminhos que são maus. Então, como você vai responder a alguém se você não for cheio do Espírito Santo e não tiver essa ousadia? Como você vai responder a alguém que te confrontar desse jeito? Falando que a Bíblia não é a palavra de Deus? Falando que a Bíblia foi escrita por homens e que não foi inspirada por Deus? Como você vai confrontar essas pessoas? Por isso vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar cheios, porque Paulo aqui estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio de convicção na sua fé. Ele estava cheio de convicção que Cristo tinha chamado ele para fazer uma grande obra. E assim ele estava fazendo. Agora, a gente tem que ter cuidado também para a gente não se tornar o Elimas, né? Porque existem pessoas que também estão dentro da igreja, mas podem agir como Elimas. São pessoas que são falsos profetas, que talvez, às vezes, podem ter aparência de que, né, são crentes, de que verdadeiramente são, mas quando você vai observar, na verdade, elas estão cheias de engano, cheias de mentiras, completamente cheias de pecado. E nós precisamos ter cuidado com isso, para a gente não ficar imerso nos nossos próprios pecados, imerso nos nossos próprios conceitos e não conseguir mais aceitar a mensagem do Evangelho, não conseguir mais se arrepender verdadeiramente, e pior, atrapalhar outros a conseguirem aceitar essa mensagem e receber também esse Evangelho. Agora, vamos para o ponto 2 da nossa viagem, vamos para Perge. A Bíblia diz que quando eles chegaram em Perge, João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Sim, gente, ele desistiu. É isso mesmo que vocês estão entendendo. João Marcos simplesmente desistiu da viagem missionária, decidiu voltar para casa. E a Bíblia não fala, né, por que ele fez isso. Existem algumas teorias, né, do porquê que ele fez, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. E essa situação, gente, deu um problema. Essa desistência, essa ida para casa de João Marcos deu um problema. Isso gerou, assim, uma discussão séria entre Paulo e Barnabé lá na frente. Antes, para situar vocês, João Marcos, ele era um discípulo de Pedro, né? João Marcos não era, assim, né, uma pessoa aleatória, uma pessoa qualquer. Não, ele era um discípulo de Pedro e ele, posteriormente, né, escreveu o livro de Marcos. E ele se tornou uma pessoa muito importante dentro do cristianismo. Mas, nessa época, ele ainda não tinha escrito o livro de Marcos, né, e ele decidiu voltar para casa, desistiu da viagem missionária
E depois, o que aconteceu? Paulo e Barnabé foram fazer outra viagem e tiveram uma discussão por causa de João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos de novo na viagem. E Paulo não quis de jeito nenhum, bateu o pé e falou, não, não vamos levar esse cara. Esse cara vacilou com a gente, ele fugiu lá da viagem, desistiu. E Barnabé, não, vamos levar João Marcos. E aí Paulo, não, eu não vou viajar com esse homem, não. Eu não quero viajar com o João Marcos, não. E o João Marcos desistiu. E Barnabé, não, quero levar João Marcos. E aí, por causa disso, eles tiveram ali um conflito, eles se separaram, cada um foi para um canto. Foi Barnabé e João Marcos para um lado, Paulo para outro lado. Só que, é o que aconteceu, João Marcos, posteriormente, escreveu o livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, né? Então, o ministério de João Marcos começou a florescer, ele começou a virar uma pessoa, né, muito importante. Então, ele deu aquela deslizada ali naquele momento, mas depois João Marcos se tornou uma pessoa de referência. E prova disso é que lá na carta de 2 Timóteo, Paulo fala de João Marcos de novo. Paulo recomenda João Marcos, né? Ele diz assim para Timóteo, Timóteo, quando você vier, traga Marcos junto com você, porque Marcos vai ser muito útil para mim. Então aqui a gente vê que, tipo assim, mesmo que teve um conflito ali entre eles, né, uma situação meio chata, no final tudo ficou bem, tudo deu certo, né? Porque crente é assim, né? Crente é assim, às vezes pode dar alguns atritos, alguns conflitos ali, mas no final tudo fica bem, tudo volta ao normal, porque a gente se perdoa, a gente se ama, ninguém fica se odiando, não é? Não é? Ninguém fica brigado um com o outro por muito tempo, não. A gente sempre resolve as coisas. Então, essa foi a história aí de João Marcos, que quando eles estavam em Perge, ele decidiu voltar para casa. E agora, próximo ponto da nossa viagem. Agora nós vamos para Antioquia da Pisídia. Não é a mesma Antioquia que nós vimos lá no início da aula, porque existem 2 cidades com o mesmo nome. E lá em Antioquia da Pisídia foi o lugar onde Paulo fez a pregação mais longa registrada no livro de Atos. Nessa pregação, Paulo, ele faz assim como as pregações registradas por Pedro e por Estevão no livro de Atos, né? Ele faz uma pregação contando toda a história do povo de Israel, desde lá do Egito até o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus. Ele faz, né, essa linha do tempo geral, e ele fazia isso, como eu já disse aqui, para que os judeus que estavam ali pudessem entender que Jesus verdadeiramente era o Messias, né? Então ele pregava as escrituras e comprovava pelas escrituras a mensagem da salvação de Jesus. E se ajuntavam muitas pessoas quando ele ia pregar, né? Nas sinagogas, as sinagogas ficavam lotadas, e não só de judeus, mas também de judeus que eram recém-convertidos, né? Chamados de prosélitos judeus, e também de gentios. Os gentios também iam lá para ouvir essa mensagem, ouvir a pregação. E os judeus, eles não gostavam nada de ver os gentios lá. Os judeus, assim, alguns até aceitavam a pregação, até criam na pregação de Paulo, mas eles não gostavam de ver os gentios ali misturados, porque eles ainda tinham aquela ideia na cabeça, né, aquele pensamento de que a mensagem da salvação era somente para os judeus. A mensagem da salvação era para eles. Como é que um gentil ali vai ter a salvação? Como é que a graça de Cristo, de Deus, vai alcançar aquele gentil? Para eles, né, era como se isso não fosse possível. E a pregação de Paulo era de um evangelho que podia alcançar todas as pessoas, e isso incomodava eles. E aí, nesse momento, é quando, né, Paulo e Barnabé, eles falam, né, eles falam isso para os judeus aqui, em Atos capítulo 13, versículo 46, eles falam o seguinte, era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, já que vocês rejeitaram e não vos julgais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Então aqui eles estão dizendo assim,
nós estamos pregando para vocês. Vocês estão rejeitando a palavra? A gente vai pregar para os gentios então, porque eles vão querer ouvir. Os gentios queriam ouvir a palavra, eles estavam ouvindo. E aí Paulo e Barnabé foram expulsos daquela cidade, porque os judeus, né, incitaram lá uma perseguição contra eles tiveram que fugir de lá. Mas o interessante é que na Bíblia diz que eles estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, mesmo perseguidos, eles estavam ali se fortalecendo e cheios de alegria. Agora vamos para a próxima parada. A próxima parada da nossa viagem é em Icônio. Lá em Icônio, muitas pessoas se converteram, inclusive gregos, e ali aconteceu muitos milagres e muitos sinais. Mas teve um motim na cidade e metade da cidade era a favor de Paulo e Barnabé, a outra metade era contra, e aí teve uma confusão e eles foram perseguidos de novo e tiveram que fugir novamente dessa cidade, e por isso nós vamos para a nossa próxima parada. A próxima parada é em Listra, uma cidade de Listra. Neste lugar, eles pregaram a palavra de Deus também, e um paralítico foi curado. E a partir desses e alguns outros milagres, os moradores daquela cidade começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses. Por quê? Gente, a gente tem que entender o contexto daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas estavam acostumadas a terem religiões politeístas. Ou seja, elas estavam acostumadas com religiões que tinham vários deuses. Elas não estavam acostumadas a ver aqueles milagres, né? Elas nunca tinham tido contato, talvez, com as histórias sobre o povo de Israel, sobre quem era o Deus de Israel. Então, ao ver aquele milagre, né, um paralítico sendo curado, para elas o pensamento mais óbvio foi: Esses dois homens são deuses. Esses dois homens são Júpiter e Mercúrio. A gente precisa sacrificar, a gente precisa adorar eles. Esse foi o primeiro pensamento dessas pessoas que estavam ali vivendo na cidade de Listra. E Paulo e Barnabé ficaram assim, né? Desesperados. Não, pelo amor de Deus, como é que vocês vão adorar a gente? Nós somos homens de carne e osso, assim como vocês. E aí, nesse momento, eles começaram ali a anunciar que existia sim um Deus vivo, que eles não eram deuses, mas que existia um Deus que tinha feito os céus e a terra. Começaram a pregar ali para aquelas pessoas, mas foi muito difícil, porque a mente daquelas pessoas estava assim, cauterizada, e elas, né, queriam oferecer sacrifício para os dois. Com muita dificuldade, eles conseguiram, né, impedir aquelas pessoas ali de prestarem esses sacrifícios. E logo após essa situação, alguns judeus lá da Antioquia da Pisídia e lá de Icônio, que não gostavam de Paulo, não estavam nada satisfeitos com essa pregação toda, eles, né, perseguiram eles ali, causaram um tumulto na cidade e fizeram Paulo ser apedrejado. Então, depois disso tudo, Paulo ainda foi apedrejado. E o pior é que diz na Bíblia que eles arrastaram Paulo para fora da cidade como se ele estivesse morto. Eles pensaram que Paulo estava morto e deixaram ele ali. E aí, Paulo lá, pensa na cena, né? Paulo lá, caído, apedrejado, devia estar todo, né, todo cheio de sangue, todo... Se acharam que ele estava morto, pensa na situação que ele devia estar. Não devia estar nada bonito. Estava lá no chão e aí diz a Bíblia que os discípulos rodearam ele. Ele levantou, sim, ele levantou, apedrejado, entrou de novo na cidade e eles voltaram. Voltaram a pregar. Ele e Barnabé foram para outra cidade depois, eles foram para Derbe. Pensa, Paulo tinha acabado de ser apedrejado. Ele tinha acabado de ser dado como morto. E ele simplesmente levantou, continuou, foi pregar, ainda foi animar os outros irmãos que estavam ali. Gente, isso parece coisa de doido. Como é que uma pessoa que acaba de ser apedrejada por causa da sua pregação simplesmente levanta e vai pregar de novo? Isso é alguém que é cheio do Espírito Santo. E isso, essa forma, né, que Paulo lidava com isso é incrível, porque nos ensina uma lição também. Nos faz, nos inspira a sermos assim também. Olha, hoje nós não somos apedrejados, né? Talvez se hoje nós fôssemos apedrejados, nós íamos desistir na primeira pedrada. Mas não, Paulo, ele foi apedrejado, levantou e continuou.
Como eu disse, hoje nós não somos apedrejados, mas nós podemos sofrer perseguições de outras formas. E às vezes a gente desiste nas primeiras tentativas. Às vezes você está falando de Jesus para alguém e na primeira negativa da pessoa você nunca mais, você desiste, você deixa ela lá. Mas o exemplo de Paulo nos mostra que nós devemos continuar na nossa missão. Nós devemos sempre continuar naquilo que nós fomos chamados. Às vezes, Deus chamou você para uma determinada função, ou para um determinado serviço, ou para um determinado dom, e você tem escondido isso com você, e você tem retido isso com você, você tem desistido antes mesmo de começar, por medo, por timidez, por vergonha, ou por não querer se dar o trabalho. Mas não, Paulo nos ensina que mesmo em situações de adversidades, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo quase morto, independente de qualquer coisa, nós precisamos permanecer firmes naquilo que Deus nos chamou para fazer. Paulo tinha uma missão, ele tinha um propósito ali, e ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia quem tinha o chamado, era Deus que tinha o chamado. E se foi Deus que chamou ele, não era pedra, não era faca, não era nada que ia impedir. Ele levantou e continuou. E é isso que eu e você precisamos fazer nos dias de hoje. Quando acontecer alguma coisa, se alguém diz alguma coisa contra nós, se alguém não quer ouvir a gente falar, se nós não queremos fazer determinada coisa, não, nós precisamos nos levantar e fazer. Porque quem nos chamou foi Deus e Ele vai nos capacitar. Mas se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Porque Paulo, ele só conseguiu porque ele era cheio. Barnabé também estava ali juntamente com ele, ajudando a suportar todas as coisas. Só conseguiu porque eram cheios do Espírito Santo. E a gente aqui chega nesse final do diário de viagem, da primeira viagem de Paulo. E você pode estar pensando, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? O que a gente pode, né? São tantos nomes, são tantas cidades, Listra, Derbe, Perge, Antioquia, tantos nomes difíceis, tantos nomes complicados, mas qual é a mensagem principal disso tudo? Qual é o ponto central disso tudo? O que isso diz para nós? O que isso diz para mim no dia de hoje? Isso diz, primeiramente, que a mensagem do Evangelho é para todos. É para gregos, é para judeus, é para gentios, é para mim, para você, é para bandidos, é para, não sei, para prostitutas, para todos os piores tipos de pessoas que você puder imaginar. A mensagem do Evangelho é para todos. Ela pode alcançar a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só para que todo aquele que é bom, que crê, tenha vida eterna. Não, nós não somos bons, ninguém é bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. A graça de Deus e o Evangelho de Cristo é para a pior pessoa pecadora que você pode imaginar. Agora, se ela vai aceitar essa mensagem, aí é com ela. Mas a mensagem pode alcançar o pior dos corações. A palavra de Deus tem poder para isso. Outra coisa que nós aprendemos, que o enchimento do Espírito Santo nos capacita. Assim como capacitou Paulo para pregar, capacitou ele para, confrontar o pecado com ousadia, para falar com ousadia, para ter coragem, para animar os outros, para levar um monte de pedrada e depois levantar e ir pregar de novo. O enchimento do Espírito Santo nos capacita para fazer essas coisas, nos capacita para dar testemunho, nos capacita para anunciar a mensagem de Cristo. E também, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, como eu falei, nós somos capazes, nós podemos, por meio desse enchimento, passar por situações muito difíceis, muito desafiadoras, mas ainda assim permanecer de pé. Que a gente possa, se espelhar nesse exemplo de Paulo. Mesmo sendo apedrejado, ele levantou, ele continuou de pé, ele continuou na missão que ele tinha para fazer. Ele sabia que ele estava fazendo uma grande obra e que ele não podia parar. Nós temos que manter esse pensamento nas nossas cabeças. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar.
Porque Cristo te chamou para fazer uma grande obra. Cristo te chamou para você dar testemunho aonde quer que você for. Cristo te chamou para você ser um missionário aonde quer que você esteja, na sua casa, na sua escola, na sua rua, no shopping, jogando futebol, jogando qualquer outra coisa, fazendo tudo o que você for fazer. Deus te chamou para ser um missionário da sua palavra. E você está fazendo uma grande obra, você não pode parar. Você precisa permanecer firme e cheio do Espírito Santo, para que assim você tenha ousadia e se fortaleça cada vez mais para viver essa palavra e para anunciar essa palavra, assim como Paulo fez. Amém? Então, finalizando a aula por aqui, agora é a hora das nossas ofertas. Está aparecendo aqui embaixo todos os meios para você ofertar. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí sobre a primeira viagem missionária de Paulo, mesmo com muitos nomes, com muitas coisas acontecendo. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Beleza? Ofertaram também? Então, eu quero orar para a gente finalizar essa aula, tá bom? Deus, obrigada por mais este momento que nós tivemos aqui na sua presença. Senhor, eu oro para que essa palavra possa encontrar espaço nos corações de cada um que escutou. Deus, que o nosso principal espelho possa ser o Senhor Jesus, que sofreu, que morreu numa cruz para nos salvar, que viveu uma vida sem defeito, sem falha, Senhor. Que nós também possamos permanecer firmes, cheios do Espírito Santo, como Paulo foi, para que nós possamos anunciar a sua mensagem, para que nós possamos viver uma vida verdadeiramente nos seus pés, uma vida verdadeiramente, Senhor, seguindo aquilo que o Senhor nos manda fazer, seguindo a nossa missão. Deus, eu oro abençoando a vida de cada adolescente que está me ouvindo. Fortalece-os, dê a eles ousadia e dê a eles coragem, Deus, para enfrentar todos os desafios que eles precisam enfrentar nessa caminhada. No nome de Jesus, amém. Tchau, adolescentes! Um beijo para vocês, Deus abençoe cada um. Deus de maravilhas, Senhor que podes, teu reino não tem fim. Maravilhas que já fez em maior medida, tu farás novamente que toda prisão e muro vai ao chão. Montanhas moverão, em ti tudo se faz possível. Não há corpo morto diante da ressurreição. Toda alma ganha salvação, em ti tudo se faz possível. A mais escura noite Deus já iluminou, Ele já iluminou. Deus do avivamento, a esperança nasce, a morte Ele parou, a guerra já ganhou. Deus do avivamento levantou-se em vitória, está sentado para sempre no trono. O que devo temer? O que já venceste? Confiarei somente em ti. Toda prisão cante, toda prisão e muro vai ao chão. Montanhas moverão, em ti tudo se faz possível. Não há corpo morto diante da ressurreição. Toda alma ganha salvação, em ti tudo se faz possível. A mais escura noite Deus
silêncio, as correntes rompendo. Deus do avivamento, vem despertar.